E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo falando de um personagem pouco conhecido da DC Comics. E dessa vez vamos trazer um velocista aqui para o canal. Vamos falar de um dos primeiros personagens velocistas da DC Comics, que é o Max Mercúrio. O Max Mercúrio que originalmente ele não era da DC, mas que ele acabou sendo trazido após a compra da Quality Comics. Então vamos falar sobre esse personagem que é um velocista das antigas. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do William Andrade de Oliveira. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre mais esse personagem pouco conhecido da grande galeria de super-heróis da DC Comics. Bom, o Max Mercúrio vai fazer a sua estreia na revista National Comics número 5 de novembro de 1940. Ele era um personagem da Quality Comics e originalmente o seu nome era apenas Quicksilver, que é Mercúrio, que obviamente não tem nada a ver com o Mercúrio da Marvel. Originalmente o Mercúrio ele era um personagem cuja a origem era desconhecida. O que se sabia é que ele era um acrobata de circo que decidiu lutar contra o crime. Então ele era um personagem altamente misterioso porque ninguém sabia qual era o nome dele, ninguém tinha visto o rosto por detrás da máscara, ele não se associava com outros super-heróis. Basicamente ele aparecia no local do crime, combatia os malfeitores e depois saía a francesa, saía pelo outro lado sem ninguém perceber. O primeiro avistamento do Mercúrio foi em 1940, onde ele apareceu do nada para derrotar um grupo de policiais que tinha sido hipnotizado pelo Dr. Loffer. O Dr. Loffer hipnotizou esses policiais para que eles cometessem uma série de ataques a construções. O Mercúrio apareceu justamente para subjugar esses policiais e tirá-los do trânsito, derrotando o Dr. Loffer. E aí basicamente a vida do Mercúrio foi isso. Acontecia um crime, ele vinha, derrotava os malfeitores e depois ia embora. Ele fez isso contra uma série de criminosos e de cientistas loucos até o ano de 1949. E nesse período, muitas vezes a polícia acabou entrando em conflito com o Mercúrio. Apesar de que o Mercúrio normalmente ele tentava evitar a polícia, Normalmente ele não atuava contra os policiais. Muitas vezes ele só escapava, se esquivava dos ataques da polícia. Então a relação dele com a polícia de início foi tortuosa, mas depois foi melhorando. E uma das poucas grandes ações do Mercúrio foi quando ele participou da Segunda Guerra Mundial ao enfrentar os países do eixo. Ele, juntamente com outros heróis da Quality Comics, acabaram enfrentando os países do eixo. E aí essa é a história do Mercúrio Quicksilver original da Quality Comics. Porém, em um dado momento, a Quality Comics acabou sendo vendida para DC e eles deixaram o super-herói na geladeira. E durante esse período de tempo, a Marvel veio com o seu próprio Mercúrio, com o Quicksilver. Então, no ano de 1993, quando a DC resolveu trazer o Mercúrio de volta, eles não podiam trazer o Mercúrio de volta porque já tinha o Mercúrio da Marvel. Então o que é que eles fizeram? Eles relançaram o personagem com um novo nome. Ele passou a se chamar Max Mercury ou Max Mercúrio. O Max Mercúrio vai fazer a sua reestreia na revista do Flash, volume 2, edição 76 de maio de 1993. Uma das coisas mais interessantes da história do Max Mercúrio é que ele é um dos primeiros velocistas da DC, não só quando a gente fala de surgimento, porque ele surgiu na época da Quality Comics, mas dentro da própria história, a origem dele remonta também a um período mais antigo. E ele foi utilizando sua grande velocidade para dar saltos temporais. Originalmente ele nasceu no século XIX e no ano de 1838 ele se tornou um mensageiro dos colonos que estavam interagindo ali com uma tribo indígenas chamados dos Pés Pretos ou Blackfoots. E o Max Mercury ele fez amizade com os indígenas, ele tinha uma relação muito boa com os índios, porém o comandante da guarnição que ele fazia parte não compartilhava da mesma camaradagem com os índios. Então o que é que esse comandante fez? Ele ordenou um massacre
dos índios em larga escala, ofereceu uma grande recompensa para quem genocidasse, para quem eliminasse esses indígenas. E aí o Max Mercúrio foi lá avisar os índios que eles estavam correndo perigo, até que o xamã do clã ele utiliza uma substância rosa para fazer alguns sinais do peito do Max Mercury. Ele fez esse ritual porque haviam alguns índios que tinham saído para caçar e eles precisavam ser avisados dessa emboscada, desses ataques que seriam promovidos pelos soldados. O xamã fez uma oração ao deus do vento e aí ele acabou morrendo. Porém, essa oração e esse ritual fez com que o Max Mercury adquirisse o dom da super velocidade. E aí ele correu tão rápido, mas tão rápido, que quando ele chegou no campo de batalha, né, que os soldados já estavam enfrentando os índios, ele conseguiu desarmar todos os soldados e conseguiu desarmar todos os índios. Ele desarmou todo mundo, né, com a sua super velocidade. E aí ele evitou uma batalha, ele evitou que as pessoas se matassem no campo de batalha. A partir desse momento ele decidiu trabalhar para fazer com que os índios e os colonos se dessem bem, né? Ele passou a se chamar Aevota no linguajar indígena, ou Windrunner do inglês. Ele passou a ser conhecido por esses dois nomes. E ele passou a tentar estabelecer um link entre os colonos e os indígenas para que eles fossem amigos, da mesma forma como Max Mercúrio era amigo dos índios. No entanto, numa noite, o Max Mercúrio ele foi atraído por um raio e aí esse raio fez com que ele começasse a sair correndo. Do nada ele começou a sair correndo, baixou o Forrest Gump nele, ele decidiu correr como nunca tinha corrido antes. E aí ele correu e teve contato com a força de aceleração. A força de aceleração que é o que concede poderes aos velocistas da DC Comics. E no entanto, quando ele ia chegar na força de aceleração, atingiu seu destino na força de aceleração, ele acabou hesitando e isso fez com que ele parasse. Ele acabou parando. E ele parou, mais precisamente, em Nova York no ano de 1891. Ele tinha percorrido o tempo e o espaço. Daquele momento em diante, o Max Mercúrio acabou tendo uma obsessão pela força de aceleração e tentou atingir em vários momentos. E sempre que ele dava um salto temporal, ele atuava como um super-herói diferente. Até que em 1947 ele decidiu adotar o nome que seria o seu nome definitivo. Max Mercúrio, ou Max Mercury. Nessa época ele passou a atuar junto com o Flash original, Jay Garrick, e com Johnny Quick. Eles passaram a atuar juntos e naquela época eles não acreditavam na existência de uma força de aceleração. O Max Mercúrio é que tentava convencer eles do contrário. Em 1949, o Jay Garrick acaba salvando Max Mercury durante uma batalha. Ele acaba salvando ele da Scream School. E basicamente o Max Mercury acabou ficando com uma dívida de honra com o Jay Garrick. E aí é bom guardar essa informação para adiante, que adiante ela vai ser importante. Em uma outra aventura, o Max acaba salvando a cidade de Manchester, que fica no Alabama e que não tem nada a ver com a Manchester do Reino Unido. Ele acabou salvando essa cidade do vilão Dr. Morlo e de suas bombas tóxicas. Porém, devido aos ataques tóxicos do gás mostarda do Dr. Morlo, ele acabou ficando com seus pulmões queimados e com seu sangue contaminado. Ou seja, o Max Mercúrio estava perto de morrer, quando o médico local, Dr. David Claiborne, junto com a sua esposa Laura, eles pegaram o Max, eles encontraram o Max quase morto, trouxeram ele para a residência deles e eles passaram a cuidar do Max Mercúrio. Durante um bom tempo, o Max Mercúrio, junto com o David e a Laura, eles acabaram se aproximando muito. O David se tornou o melhor amigo do Max e o Max também se aproximou bastante da Laura. Até que um dia tava a Laura e o Max olhando para as estrelas, olhando para o céu, e aí a Laura confessou do quanto ela se sentia sozinha por conta do David estar sempre trabalhando e que a única companhia que ela tinha era o Max. E aí o que aconteceu? Eles se aproximaram tanto que acabaram
se amando. Eles acabaram se amando, botando o chapeuzinho de touro do David. Talarico! E aí, depois desse lance que aconteceu entre o Max e a Laura, o Max, ele se sentiu culpado, né, de ter feito isso com o seu melhor amigo, né, de ter dado armas, mais especificamente uma galhada, para o seu melhor amigo, que ele decidiu correr novamente até o ano de 1957. Nos anos 60, ele volta à ação e ele, juntamente com o Johnny Quick, eles juntos enfrentam o terrível vilão Savitar. Eles passam a perseguir o Savitar e essa perseguição faz com que o Max Mercúrio dê um outro salto no tempo até os anos 70. No entanto, ele acabou não conseguindo pegar o Savitar e aí ele começou a sondar a força de aceleração na busca do Savitar, ver se conseguia encontrar o Savitar, mas ele não tinha muito sucesso. Depois do tempo, o Max Mercúrio ele acaba desistindo da sua super velocidade e se estabelece na área de Central Keystone, onde ele passa a trabalhar no metrô, vendendo tickets. E aí o que é que aconteceu? Em um dado momento, o Professor Zoom ele se passava pelo Barry Allen, né? Barry Allen havia morrido, né? Barry Allen, que é um dos Flashes mais conhecidos, e o Jay Garrick, juntamente com o Johnny Quick, eles se uniram para enfrentar o Professor Zoom. E aí o Jay Garrick e o Johnny Quick, eles foram pedir ajuda ao Max Mercury. De início, o Max Mercury ele recusou, né, porque ele já tinha desistido da sua super velocidade. Porém, temos que lembrar que o Max Mercury ele tinha uma dívida de honra com o Jay Garrick por conta do incidente envolvendo o Scream School. Então, consequentemente, o Jay Garrick ele invocou essa dívida e aí o Max Mercúrio não teve muita escolha. Ele acabou indo ajudar os outros dois na luta contra o Professor Zoom. E tá passando a carreta furacão agora aqui. E aí o Max Mercúrio se juntou com o Jay Garrick, o Johnny Quick e o Wally West, que era então o atual Flash, para os três enfrentarem o Professor Zoom. Nesse período foi quando ele começou a ensinar o Wally o Zen da super velocidade. Foi nesse período que o Max Mercury ficou conhecido como o Zen Guru da velocidade. Os quatro conseguiram derrotar o Professor Zoom, eles conseguiram restabelecer o nome do Barry Allen e o Max Mercúrio decidiu passar um tempo isolado, descansando, um tempo fora de ação, até que ele acabou retornando como mentor da heroína Impulso, que também é uma heroína velocista, né, que é baseada em super velocidade. Bom, essa foi mais ou menos a história do Max Mercúrio. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante e passe para mais pessoas. Logo em breve nós teremos algumas novidades aqui no canal, então fiquem ligados. Bom, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Max Mercúrio. Bom, os poderes e as habilidades do Max Mercúrio se derivam tanto por conta da oração do Xamã, quanto por conta da sua afinidade com a força de aceleração. Ele é um conduíte da força de aceleração. Então, seus poderes e habilidades são os seguintes. Ele tem velocidade sobre-humana, cura acelerada, sentidos hiperaguçados, intangibilidade. Ele pode vibrar as suas moléculas de maneira a se tornar intangível. Ele tem a aura da força de aceleração, que é uma habilidade que os velocistas da DC têm, que permite que eles não sintam o efeito de se mover a grandes velocidades, a ultrapassar a velocidade da luz. Então eles não têm nenhum tipo de efeito colateral que aconteceria em qualquer pessoa caso ela atingisse a velocidade da luz. Ele tem durabilidade sobre-humana, vigor sobre-humano, criação de vórtices e ele tem a empatia da força de aceleração. Ele consegue detectar outros usuários da força de aceleração. Além disso, ele também tem algumas habilidades que ele utiliza em batalha, que são as seguintes.
Ele é bom em combate corpo a corpo, sendo praticante de Kung Fu e capoeira. Sim, o Max Mercúrio é capoeirista. E por fim, ele também tem a habilidade da meditação. Bom, agora vamos falar das versões do Max Mercúrio em outras mídias, que são as seguintes. Ele aparece nos quadrinhos do universo animado da DC. Ele é citado no quadrinho de Smallville. Ele tem uma referência no jogo DC Legends. E ele também aparece na série The Flash, onde ele é interpretado pelo Trevor Carroll. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Max Mercúrio. O que é que você achou desse personagem? Que outro velocista a gente poderia trazer aqui para o nosso canal? Comenta aqui embaixo. E eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!